Tecnicamente, esta mensagem, quando nós mencionamos apenas um texto da Palavra de Deus, um versículo, ela é uma mensagem temática ou tópica. É como nós aprendemos em homilética no seminário. Contudo, eu vou fazer, eu vou criar aqui um contexto. Na verdade, não vou criar, eu vou mencionar, porque o contexto está na Palavra de Deus, para que vocês possam depois entender melhor este versículo 15, que é o tema e é o assunto primordial da nossa palavra nesta manhã. Os darei pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e inteligência. Ok? Nós estamos aqui celebrando os 15 anos do reverendo Elcio, agradecendo a Deus por isso, claro, mas estamos também aqui para ouvir de Deus a sua exortação. A palavra exortação, ela tem uma conotação um tanto quanto negativa, né? Às vezes a pessoa ouve, olha, fulano foi exortado, e a pessoa pensa, pegou um ralhão, né? Um puxão de orelha. Mas na teologia bíblica, exortação é uma palavra de estímulo. Não é bem um puxão de orelha, né? Pode até ser que, em algum momento, esse puxão de orelha esteja presente dentro desta palavra de estímulo. Então, aqui nós temos Israel, nesse capítulo 3 de Jeremias, como um termo designativo das 9 tribos do Reino do Norte. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 2, nós temos Israel mencionado, mas ali a menção do profeta já não é mais para o Israel das tribos do norte, as 9 tribos do norte, mas a referência ali é ao Israel espiritual, aquele do qual o apóstolo Paulo vai discorrer depois de décadas de vida no judaísmo, ele que foi da tribo dos fariseus. Ele vai discorrer nas suas epístolas dizendo que finalmente ele entendeu. Nós estamos estudando na igreja, estamos pregando em Efésios, expositivamente na carta aos Efésios, e nós já passamos no capítulo 3 por esse ponto em que o apóstolo Paulo, na sua palavra dada àqueles que o ouviam ou leram, e eles ouviam a carta de Paulo, ele diz que o grande milagre que ele entendeu finalmente, depois de tantos anos no judaísmo e agora com Cristo, é que ele descobriu que Deus quer fazer um único Israel, juntando judeus e gentios. Antes, como bom judeu que ele foi, ele achava que só os judeus tinham acesso à salvação pela lei. Então, ele passou a vida toda se dedicando à lei, vamos dizer assim, neste grupo judeu, o mais sectário ou mais ortodoxo, que eram os fariseus. Até que ele descobriu em Jesus que a lei não salva. A lei foi apenas um aio, diz ele, para conduzir a Cristo, que é realmente aquele que salva. Então Paulo, ele defende essa ideia com muito cuidado, porque ele tinha ali judeus ouvindo ele falar, ou a leitura da carta, e tinha gentios também. Ele queria botar no coração daqueles judeus isto. Olha, vocês que são judeus como eu, estão aqui convertidos, que foram pelo mesmo Cristo que eu, vocês têm que entender isso. Que Deus está formando um Israel, que é aquele Israel do qual ele menciona em Abraão, para dizer que os verdadeiros filhos de Israel não são os filhos da carne, mas os filhos da fé, da promessa. Então ele está agora falando de um assunto que é, vamos dizer assim, um assunto delicado para aqueles que estão ouvindo ele falar ou ouvindo a leitura da sua carta. Ele está dizendo, olha, eu me enganei, nós estamos enganados se nós não entendemos isso. Essa briga da lei e da graça, que tem que andar juntas, da circuncisão de Moisés e da graça de Jesus, isso tem que acabar, porque essas coisas não têm mais vigor em nossos dias. Nós não precisamos mais de circuncisão.
Esta fase já cumpriu-se. Tudo isso dizia respeito e apontava para Cristo, para a circuncisão do coração, que é a verdadeira circuncisão. Bom, então, nós estamos deixando claro aqui que quando você lê o termo Israel na Bíblia, você tem que entender o que exatamente esse termo está querendo dizer nesse contexto que ele está usado. Aqui, neste caso, no capítulo 3, se refere às 9 tribos do Reino do Norte, não a esse Israel espiritual do qual eu discorri nesse minuto. Efraim, Dan, Manassés, Isacar, Zebulon, Naphtali, Azer, ou Aser, como alguns dizem, Gade e Ruben. Essas eram as 9 tribos que formavam, né, o Reino do Norte. Diferente, portanto, já disse, do termo Israel usado no capítulo 2, onde ali está se referindo ao Israel espiritual, unido, completo, com todos os eleitos, de todos os tempos, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, como está dito em Apocalipse 7, de 9 a 11. Israel esteve unido nas 12 tribos, até a morte do rei Salomão. Com a morte do rei Salomão, após a morte do rei Salomão, no ano 930 a.C., houve uma insurreição no meio de Israel. E essa insurreição fez com que as tribos se apartassem. Quando Jeremias escreve, ele vive, está desenvolvendo o seu ministério por volta dos anos 600 e alguma coisa antes de Cristo, já tinha se passado 300 anos que Israel e Judá tinham se apartado. Judá formando as tribos do sul. Vou chegar lá já já. Também quando ele está desenvolvendo o seu ministério, Jeremias, e ele fez isso por 40 anos, de 625 a.C. até 586 a.C., ele estava profetizando em Judá, para as tribos de Judá, que eram 3, Benjamim, Judá e Simeão. Davi, ele vai vir de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Vocês devem ter já ouvido isto mais de uma vez. Então, o que acontece aqui? O livro de Jeremias trata, nesses versículos que nós lemos, daquilo que é chamado, pelo menos por alguns pastores e teólogos, de doutrina da pré-ordenação. Jeremias 1,5, se você tiver ainda com a Bíblia aberta, olha o que diz aqui Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ele está falando isso de Jeremias. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. É por isso que é usado aqui o termo pré-ordenação. Com isso queremos dizer que antes mesmo de Jeremias saber-se como gente, Deus já o havia designado profeta. E agora Deus está dando ciência disso a ele. Não é diferente com os pastores, vamos ver lá na frente um pouquinho. Bom, então Deus está confirmando isso. E, como eu estava dizendo, cerca de 100 anos antes de Jeremias começar o seu ministério, Deus já estava comunicando isso depois para ele e havia levado cativo já Israel por disciplina através dos assírios. Israel já tinha sido levado cativo. Então tem 100 anos, 99 anos, que Israel já foi levado como escravos, cativos pelos assírios, conforme Deus havia determinado a disciplina deles. E 300 anos que eles tinham se apartado e agora formavam 2 grandes tribos de Israel e Judá. Esse é o cenário por enquanto. Aí vem Deus e diz, olha, Judá fechou os olhos à significação da queda de Israel. Não só Judá não se arrependeu dos seus pecados, vendo Israel sendo disciplinada por Deus, as 9 tribos de Israel, não só Judá não se arrependeu dos seus próprios pecados, como também Judá se prostrou em durante o longo reinado de Manassés,
o ímpio rei Manassés se prostrou diante da prostituição cultual, ou seja, da idolatria. Então Deus estava aborrecido com Judá também, indignado com Judá também. Isso foi predito por profetas, que um dia Deus iria reunificar Israel e Judá. No próprio livro de Jeremias, capítulo 3, se você ler aí o verso 17, vai estar escrito, 17 e 18. Diz assim, o plano de Deus: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Além do próprio profeta Jeremias ter trazido de Deus esta palavra, no capítulo 50 do livro de Jeremias, Deus vai repetir esta promessa. E ainda o profeta Oséias, no capítulo 1, versos 11, vai também dizer a mesma coisa. Então, Deus já tinha prometido que ele ia fazer isso. Então, não havia por que mais alguém duvidar. Mas a questão é, e agora? Por enquanto, né? Então, o resumo anterior e posterior do contexto destes versículos, em especial 15 que eu li, é que Israel e Judá estavam em litígio pecaminoso com o Senhor. Israel, depois do rei Manassés, nos dias do rei Josias de Judá, estava prostituída. Seu pecado era, aqui foi usada uma palavra, perfídia, uma palavra antiga, né, que a gente que tem 15 anos tem mais familiaridade. Essa geração nova não sabe nem o que é isso, pensa que é perfume. É o nome de um perfume, né? Mas perfídia é deslealdade, é prostituição cultural, com a idolatria, né? E diz aqui que debaixo de todo monte alto e de toda árvore frondosa, eles praticavam o panteísmo, a adoração a seres da criação de Deus. Eles estavam, né, por disciplina e em escravidão por conta disto. Agora Judá, nesse contexto também, viu tudo isso. Eu chamo a atenção de vocês para isso. Verso 7, a parte B do versículo do capítulo 3, e o verso 8. Judá não se importou, a outra tribo. Judá nada aprendeu. Judá desprezou toda a disciplina dada por Deus a Israel. E Judá mergulhou no mesmo abismo de pecaminosidade. Por isto, Judá, no verso 10, a parte B do capítulo 3, foi por Deus considerada falsa. Aqui a expressão falsa significa dissimulada, mais dissimulada. No nosso código de disciplina nós temos os agravantes e os atenuantes. Foi um agravante isso. Todo este conhecimento que Judá já tinha, tudo que já viu Deus realizar em Israel, e eles não aprenderam nada. E diz o Senhor que eles agiram com dissimulação, fingindo que eram melhores do que Israel, que tinham entendido. E isto indignou Deus mais ainda. A conclusão inicial que a gente chega aqui, até este ponto, é que Deus manda o profeta, no verso 12, e diz assim: vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, não manterei para sempre a minha ira, tão somente reconhece, é o que Deus pede a todos nós, todo o tempo, a tua indignidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, que te prostituíste com os estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, arrependei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei.
Um de cada cidade e 2 de cada família. Aqui está o embrião da doutrina do remanescente presente. Um de cada cidade, um de cada família. Deus sempre fará isso. Sempre haverá um remanescente fiel. E vos levarei a Sião. Aí agora chegamos no verso que eu vou tratar. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3, de 12 a 15. Vocês entenderam então por que Deus diz isso? Israel e Judá estavam destruídas. Povo de Deus, igreja de Deus do Velho Testamento, mas em pecados. Então Deus diz, eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração. Por que ele diz isso? Por quê? Abra o capítulo 2 de Jeremias, leia o verso 8. Porque o Senhor já tinha se indignado com os pastores daquele Israel e daquela Judá que não foram fiéis aos ensinamentos do Senhor. Pode ler para mim? 2:8. Podem ler. Deus já havia reprovado os sacerdotes, os profetas e os pastores. Então, esse é o contexto desse versículo 15. É como se o Senhor dissesse, até agora vocês escolheram os pastores que vocês queriam, aqueles que diziam a vocês o que vocês queriam ouvir. Isso não funcionou. Como não funcionou Esaú, que vocês escolheram porque era um dos mais bonitos, um dos mais altos, dentre o povo de Israel, de boa aparência, mas não fui eu quem escolhi, foram vocês. E enquanto vocês não entenderem que sou eu que faço as melhores escolhas, inclusive nos relacionamentos de vocês, dos cônjuges para vocês, vocês nunca entenderão por que não são abençoados. É porque vocês fazem as escolhas. Vocês não me deixam decidir teocraticamente aquilo que é melhor para o meu interesse e, consequentemente, melhor para vocês. Eu vos darei. Então, o que a igreja tem que fazer quando ela está procurando um pastor? Ela tem que jejuar, ela tem que orar, ela tem que dizer, Senhor, faz aquilo que tu prometestes a Jeremias, dá-nos pastores ou pastor segundo o teu coração. Para cuidar, Senhor, das tuas ovelhas, com conhecimento e inteligência. E estas duas expressões estão ligadas a uma terceira, que é discernimento. Guardem esta palavra, eu vou voltar no final da mensagem nela. Discernimento. Discernimento do líder, do pastor na condução do rebanho de Deus. Conhecimento e inteligência. Tem gente que pensa que essas palavras são sinônimas. Vamos analisar rapidamente isso. O conhecimento está ligado na minha compreensão pastoral e teológica, à transmissão de um acúmulo de informação da parte de Deus para o seu servo pastor. Chamado este servo, este pastor, ao estudo, ao manejo sistemático da palavra de Deus. É assim que ele vai adquirir este conhecimento, esta informação. Isso você vai encontrar em 1 Timóteo 4, de 11 a 16. Paulo aconselhando o jovem ministro e discípulo seu Timóteo. Aplica-te à leitura da palavra, à exortação. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo vai dizer também que ele foi abençoado por Deus. A sua ordenação ao pastorado tinha sido profetizada por Deus. E isto aconteceu por um concílio que foi o presbitério daqueles dias. Vamos falar isso já já. Este aprendizado é a apreensão de um conjunto de doutrinas cristãs
e da prática da ética cristã indispensáveis ao andamento do povo de Deus na casa de Deus e no mundo onde nós vivemos. Então nós temos que nos preparar na palavra de Deus, como aquele que maneja bem a palavra, diz o texto sagrado, para responder a qualquer um que nos peça a razão da nossa fé. Nós temos que estudar, queridos, nós temos que ler. E se nós não estudamos, se nós não lemos, é por isso que tem muita igreja sendo enganada por muitos pastores, que não são pastores, que não foram dados por Deus, são pastores do inimigo dele, Deus e nosso, porque não estudam. O crente preguiçoso que não estuda a palavra de Deus, ele não faz como os de Bereia, que Paulo estava ali pregando, ensinando, eles estavam conferindo nas escrituras para ver se era de fato isso. Não vai adiantar vocês chegarem diante de Cristo um dia e Cristo cobrar algo de vocês, tomara que cheguem diante dele, e vocês dizerem, mas Jesus, nosso pastor nos ensinou errado. Não adianta terceirizar, não adianta fazer o que Adão fez. Foi a primeira coisa depois do pecado que Adão fez. Foi jogar a culpa em Deus, indiretamente, quando disse, a mulher que tu me destes, ela veio com defeito de fabricação. A culpa é tua, não é minha. Eu sou vítima. Não funcionou com Adão. De lá para cá nós não mudamos. Sempre nós queremos pôr a culpa em outra pessoa. Nunca dizemos, minha culpa, minha máxima culpa. Nós não temos coragem para isso. Mas diante de Jesus, não vai adiantar, queridos. Jesus vai dizer, a palavra estava na tua mão, está no teu coração. Você não estudou, você não se aplicou, você não se dedicou, você terceirizou. E agora Adão vinha jogar a culpa no pastor A, B ou C. A culpa é tua. Ninguém mais, é tua. O pastorado é um dom. Não basta só conhecimento, ou seja, o preparo acadêmico ou um preparo autodidata. É indispensável ter a chamada de Deus. Pré-ordenação, no ventre. No ventre. É possível que alguém esteja bem preparado academicamente, como um grande pastor presbiteriano. Acho que o Elcio, que é mais velho que eu um pouquinho, conheceu ele, Neemias Mariem, era do Rio também, falecido em 2007. Neemias Mariem foi uma sumidade televisiva, porque ele trabalhou naquele programa do J. Silvestre, O Céu é o Limite. E ele foi lá, se inscreveu para responder sobre a Bíblia, e por 10 programas ele respondeu e ele conseguiu ganhar. Ele foi aprovado nos 10 programas e se tornou então um pastor conhecido no Brasil inteiro. E fez muita gente conhecer a Bíblia. Mas Neemias Mariem morreu fora da igreja presbiteriana, na minha humilde concepção, até afastado da doutrina que ele aprendeu e tanto defendeu. Não adianta ser bem preparado autodidaticamente em teologia, como, por exemplo, um outro pastor muito conhecido do nosso meio, o reverendo Caio Fábio, amazonense, que viveu no Rio, pastor no Rio muito tempo, para ter a igreja, a mentoria, o ensino dessas naturezas, desses tipos de pastores, como mestres na casa de Deus e ao povo de Deus, sem estes nunca terem sido chamados por Deus para serem pastores. Se não tiver o dom, querido, pode ter conhecimento acadêmico, graduado, pode ter muito conhecimento autodidata, isso não significa que é pastor, significa que é teólogo, é alguém que tem informação, bastante informação, mas o pastorado é outra coisa, não se confunde preparo acadêmico com pastorado. E quando eu falo um dom, eu falo no sentido inato de ter sido recebido esse dom-função preordenado por Deus antes do ventre.
Dois exemplos disso, para vocês não dizerem que eu estou afirmando coisas que eu não provo na Bíblia. Paulo e Jeremias. Jeremias eu já li, vocês já ouviram. E Paulo, olha o que diz Paulo. Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer. Paulo passou a maior parte da vida dele sem saber disso. Ele só foi tomar ciência disso quando Cristo entrou na vida dele. Porque ele foi se dar conta que ele era um eleito de Deus e tinha o dom do pastoreio. E foi um apóstolo fora do tempo, aborto. Ele diz assim, eu fui abortado. Eu me considero como um aborto, porque Jesus não me chamou junto com os outros, me chamou depois. Mas Paulo diz, eu agora entendo que eu fui chamado por Deus antes de eu nascer. Davi, no Salmo 119, 139, verso 16, vai dizer a mesma coisa. Eu não tinha nascido, eu não era nada, eu era a substância informe. E tu já me conhecias. No teu livro, tu já tinhas escrito todos os meus dias, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Conclusão, aqui. Os seminários existentes formam todos os anos centenas, milhares de pastores, se considerarmos o mundo todo. Todos os seminários que existem. Bacharéis em teologia. Também formam centenas de técnicos de nível médio em teologia nos cursos que tem por aí. Breve Teológico, Institutos Bíblicos, CPOs e assemelhados. Muita gente. Aliás, tem aumentado muito o número de pastores ordenados só com esses cursos de breve teológico. Está começando a haver um desequilíbrio, a gente precisa até atentar para isso também. Se considerarmos o planeta todo, estes formados saem com suas respectivas graduações, de nível bacharel ou médio, em nível superior ou médio, mas não são e nunca serão pastores, só porque concluíram o curso. Sem a chamada pré-ordenada de Deus e a ordenação ao sagrado ministério por um concílio regular, como o presbitério que impôs as mãos e ordenou Timóteo. Você não pode, querido, anoitecer um dia desejando ser pastor e amanhecer dizendo, pronto, agora eu sou pastor. Como a gente vê acontecer isso toda hora. Em todo canto abre uma portinha, uma bodega, uma igreja, não sei o quê, com os nomes mais exóticos possíveis. Mais exóticos, alguns até antibíblicos. Já. Toda hora está surgindo uma, quer dizer, virou franquia. Alguém disse que essas igrejinhas, não vou dizer A, B ou C, porque eu não quero, não é esse o meu objetivo, mas que essas igrejinhas que se formam assim, né, são, eu acabei de falar a palavra, são franquias do inferno. Franquias você sabe o que é, né? É uma empresa que ela empresta o nome dela a você, toda a tecnologia dela, para você montar para vender o produto dela, mas você fica ali preso a ela, né? Porque, gente, está piorando e vai piorar muito mais. É por isso que Jesus disse, será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé sobre a terra? Será que já estará alguém com fé? Então, é preciso a ordenação de um concílio. 1 Timóteo 4,14, Paulo diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O primeiro presbitério aconteceu em Jerusalém. É por isso que a nossa igreja presbiteriana tem presbitérios. Não se preocupem
Igreja, não se entristeçam, irmãos, com quem não tem o dom ofício, a chamada pastoral, e posso estar pastoreando esta igreja um dia, quem sabe, ou a que eu estou, lá no Guamá, qualquer igreja. Não se preocupe. Por que eu digo isso? Se está no ministério pastoral sem a chamada de Deus, jamais ficará nele. Deus vai tirar. Vai tirar. Às vezes, depois de muitos males, mas Deus vai tirar. Infelizmente, mas Deus tem os seus propósitos e sabe o que faz. Essa é a pergunta. Ô pastor, por que Deus não deixaria ter um pastor que não foi ele que mandou? Eu vou te dizer, pergunta para ele, meu irmão. Ele sabe, ele tem os seus propósitos. Eu só sei aquilo que ele me revela, quando me revela alguma coisa. Se não está no ministério, alguém, mas tem a chamada, dele nunca poderá fugir. 2 exemplos, Jonas e Nínive, e o pastor Sérgio e Ananindeua. Vocês sabem quantas vezes eu fui procurado insistentemente para ser ordenado? 3 vezes. A primeira vez eu disse não quero, não tenho essa chamada. A segunda vez eu disse não, muito obrigado. Se alguém lembra do Dionísio, pastor Dionísio, que também já foi para a glória, a gente está perseguindo ele. Ele também foi ordenado no mesmo ano que eu ia ser ordenado, eu não quis, ele foi ordenado sozinho. Aí chegou a terceira oportunidade, olha como são as coisas. Quando chegou a terceira oportunidade, me pegaram de surpresa, eu era anfitrião, hospedava o presbitério naquele ano. E tinha um presbítero chamado Zaqueu Rego Neto, já foi para a glória, estamos perseguindo ele. Ele era lá de Coraci, e ele era licenciado do presbitério, e aquele era o 3º ano dele. Era tudo ou nada para ele naquele 3º ano. E aí foi quando tramaram, no bom sentido, claro, e me botaram naquela situação terrível, de eu ter que ser examinado e pregar no domingo de manhã, aquela coisa toda, eu nunca me esqueço disso. Eu tremia mais que vara verde. Pior sermão eu acho que eu fiz na minha vida. Mas eu preguei, igreja lotada. Preguei sobre o pecado de Davi quando mandou fazer o censo de Israel. Nunca me esqueço disso. Bom, resultado. Depois o presbitério conversou seriamente com a gente, analisou a gente, uma comissão de exame. O presbítero Zaqueu foi reprovado. Eu passei na prova. Eu fui ordenado para ser pastor aqui. Eu fui ordenado para ser pastor aqui. Vocês sabem por quê, queridos? Eram 5 anos que esta igreja tinha de organizada. E eu seria o 9º pastor que Deus mandaria para cá. Porque os outros 8 que ele mandou antes já não estavam mais aqui. Uma igreja com 5 anos, que já ia para o seu 9º pastor, se você fizer as contas, dá quase 2 por ano. Dá 1,5 por ano. É muito, né? Tinha algum problema aqui. E tinha, obviamente. E aí foi quando o presbitério disse, Barbas é você. Sabe por quê, Barbas? Porque você trabalha, você tem uma renda. E não vai acontecer contigo o que aconteceu com os outros. Então você não vai depender da igreja. Você vai estar à vontade para trabalhar, exercer o seu ministério sem amarras financeiras, que é o que tem atrapalhado a vida dos outros pastores que passaram por lá antes de ti. E assim eu vim para cá, fiquei 2 anos aqui, pastoreando, pagando para trabalhar. Aí eu digo isso, as pessoas dizem assim, como assim, pastor? Eu digo, porque eu conheço gente que trabalha e não ganha nada. Mas quantas pessoas você conhece que paga para trabalhar? Por que eu digo que eu pagava para trabalhar? Porque além de eu não receber nada, eu tinha uma moto. E eu vinha para cá e toda a manutenção, gasolina da moto era por minha conta. Eu ainda entrava na vaquinha para pagar a conta de luz. Então, literalmente, eu pagava para trabalhar. E eu estou dizendo isso não é com... Não, eu agradeço ao meu Deus por isso, Ele me abençoou demais por isso. Mas essa era a realidade. E aí, meus irmãos, com 2 anos eu quis sair do ministério, eu estava em crise. Como acontece com quase todo pastor, novo pastor, 29 anos, jovem.
mas Deus me segurou, fiz uma oração, que eu digo que foi a oração que eu fiz de mais fé, porque Deus respondeu a minha oração. Eu completo agora em janeiro 37 anos de ministério, nunca mais na minha vida eu tive dúvidas da minha chamada. Mas foi um período de aprendizado e provação. E agora, o apóstolo Paulo aborda este mesmo tema da chamada pastoral, usando essas mesmas expressões, conhecimento e inteligência, como dons dados pelo Espírito Santo, né, aos eleitos de Deus em geral, para a edificação do corpo de Cristo. E ele diz, olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria. De novo. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. 1 Coríntios 12, 7, 8. Na minha humilde interpretação, essas palavras têm significados diferentes. Elas não são uma repetição enfática ou um paralelismo enfático, que é um artifício de gramáticas como a nossa, né? Que a gente, quando faz a repetição de termos, é o pleonasmo chamado, né? Um exemplo de pleonasmo na Bíblia, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Também não é sinonimia, elas não são sinônimas. Pura e simplesmente, veja, e eu vejo como dons distintos. Palavra de conhecimento é um acúmulo de informação, como um programa de computação que precisa ser alimentado para produzir o resultado esperado. Eu me comparo a um programa de computação que precisa ser alimentado. Sou um programa de Deus, alimentado por Ele, na sua palavra, para que eu produza aquilo para o que eu fui criado por Ele. Palavra de sabedoria, entendo como o dom de usar eficientemente este conhecimento que Deus me dá de forma eficaz no âmbito dos planos dele para a sua igreja, para o seu povo. Não basta só ter conhecimento. Tem muita gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta, decorado. Então, se você conversar com o testemunho de Jeová, você fica envergonhado, porque ele decora para sair para a rua, para fazer aquele proselitismo. Antes era no mínimo 30 versículos, hoje eu não sei, deve estar nos 100 já. Era 30. Eu sei porque eu tinha amigos que eram testemunhos de Jeová, e eles me contavam. E aí ele chega e começa a recitar um verso atrás do outro, você não tem tempo de respirar, e ele está recitando o outro, e você vai se encolhendo, se envergonhando, daqui a pouco você diz assim, para que eu não aguento mais, rapaz. Ele diz assim, eu sei bem mais do que você é um bobo, você não sabe nada. Quando na verdade não é nada disso, isso tudo é técnica de abordagem. Mas eles conhecem a Bíblia assim decorada, mas estão até o pescoço enterrados em heresias e falsas doutrinas. Não é tempo nem é hora para isso agora. Então eu não estou propondo aqui uma defesa de uma diferença hermenêutica ou exegética desses dois termos. Não chego a tanto. Não acho nem que eu sou capaz de fazer tal coisa. Contudo, eu chamo a opinião de quem pode trazer uma luz e concordar comigo nessa minha aventura de que essas duas palavras têm significados diferentes, esses dois dons. João Calvino, em seu comentário, nestes 2 versículos de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: no tocante à diferença entre esses dons conhecimento e sabedoria, são usados de diversas maneiras nas Escrituras. Aqui, porém, os tomo de forma de menor e maior. É como ele abordava esse texto. Como lá em Colossenses 2,3, onde também se acham juntos essas duas palavras, esses dois dons. E onde Paulo ensina que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Colossenses. É João Calvino dizendo isso. Conhecimento, pois, em minha opinião, significa familiaridade com as coisas sacras. Sabedoria, em contrapartida, significa a perfeição, ou seja, aprimoramento. A perfeição deste conhecimento. Prudência, igual a discernimento, lembram da palavra que eu falei? Guardem, discernimento. Então, prudência é o discernimento entre essas duas coisas, entre conhecimento e sabedoria. E às vezes é apresentado como uma espécie de posição intermediária entre esses dois dons, a prudência. E nesse caso significa a habilidade
de aplicar o conhecimento para algum propósito prático. Aconselhamento pastoral no gabinete. Por isso que a gente diz que nós usamos aconselhamento noutético. O que é isso, pastor? É a base que o pastor usa para aconselhar quem quer que seja, a palavra de Deus. Noutético, vem de noutetes, ou seja, a palavra. É a base do pastor, é a palavra. Estes dois termos estão indubitavelmente muito relacionados um com o outro, diz Calvino. Entretanto, é possível alguém ver uma certa diferença entre eles, quando são postos lado a lado. Tomemos, pois, conhecimento no sentido de informação ordinária, ou seja, academicismo, e sabedoria como inteligência, também sinônimo, como incluindo revelações, não revelações especiais, nos moldes do Velho Testamento. Não é aquilo. Assim disse o Senhor, sonho, visão, não. Revelações na palavra de Deus, que são de uma ordem mais secreta. Hoje nós chamamos iluminação. Cada pastor que lê a Bíblia, cada crente que lê a Bíblia, ele deve orar antes, dizer: Senhor, me ilumina, para que a luz que vai vir aos meus olhos quando eu ler o teu texto, faça com que eu vá além da mera letra. Eu preciso entender, Senhor. Fidel Castro disse que o livro de cabeceira dele era a Bíblia. Estava no inferno queimando essa hora, E ele disse isso. Ou seja, qualquer um pode ler a Bíblia, mas sem iluminação do Espírito, só Ele dá. Você não vai conseguir entender nada. A Bíblia vai ser só um ajuntamento de livros e letras, sem nenhum sentido, até com algum valor ético, social, civil, mas sem valor espiritual nenhum. Então, é preciso essa iluminação, que ela é secreta, diz Calvino, e é sublime. Deus faz isso com cada um. Isso está na série de comentários bíblicos de 1 Coríntios, por João Calvino, da editora Fiel. Primeira edição, ano de 2015, página 436. Conclusão. Por isso é que o pastorado é um dom-função. Tem que estar nas mãos poderosas de um Deus que tudo faz como lhe apraz. É por isso que é declarado por Deus, por intermédio de Jeremias: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacento com conhecimento e com inteligência. Todos os eleitos de Deus, todos vocês que aqui estão, são abençoados com o dom do conhecimento, ou o de sabedoria, ou ambos. São ordenados por Deus a aumentar esse dom, buscar conhecer a palavra, aumentar conhecimento, exercitar esse conhecimento para aumentar a sabedoria, sempre que puderem. Tudo isso advindo da palavra, do manejo da palavra de Deus, para instrução mútua, aconselhamento mútuo, pregação, evangelismo, discipulado, exortação, aconselhamento. Mas o pastorado é um dom não para todos. Os pastores mais completos, entendam o que eu quero dizer. Não estou querendo dizer que tem pastores que são inferiores e outros superiores. Estou falando dos mais completos, os que se esforçam mais e buscam esse conhecimento, essa luz. Tem ambos os dons de Deus, conhecimento e inteligência, ou sabedoria. Deus sabe que todos os pastores precisam destes dois dons juntos para serem mais eficientes no seu trabalho pastoral. Aplicações. Vocês têm um pastor que hoje faz 15 anos, com 38 anos de ministério, 39, por aí. E estão ouvindo um outro pastor emérito desta igreja que já tem 66 anos, com 36 anos e 8 meses de ministério. Vocês devem ter o coração grato a Deus por ter-lhes dado 2 pastores segundo o coração dele, imperfeitos, errantes, que jamais agradariam a todos vocês e nem nunca pretenderam fazer isso. Somos apenas servos
Tem uma palavra que aparece uma única vez em 1 Coríntios, capítulo 4, usada por Paulo, quando ele fala de si mesmo como servo de Deus, ele diz, está lá no grego, uperetes. Essa expressão só aparece uma única vez na Bíblia, uperetes. Uperetes é a mesma, ela é sinônima quase de diácono, é um servo de Deus, mas o uperetes tem uma característica interessante. Ela era usada para aqueles escravos que trabalhavam acorrentados nos porões das galés romanas. Se eu tinha um escravo, como Filemão, o escravo fugitivo, se eu tinha um escravo e esse escravo fez alguma travessura, eu tinha o direito de matá-lo, como eu quisesse, esfolá-lo vivo, chicoteá-lo até a morte, enfiar uma lança nele, enfim, flechado. Era assim que funcionava a lei naqueles dias. Um escravo era minha propriedade. Eu não era nem julgado por nada disso. Mas se eu quisesse ser mais ainda perverso, eu pegava ele e doava ele para as galés romanas. Aí ele era acorrentado. No porão daquela galé, ele ia para o remo, era um remador. Ele ia morrer ali. Ele jamais sairia dali, ele comia ali, fazia suas necessidades ali, ele dormia ali. E quando aquele navio de guerra ou mercante fosse afundado por um acidente qualquer, todo mundo pulava dele, procurava se salvar e eles afundavam junto com o navio, que eles estavam acorrentados. É esse tipo de escravo que esta palavra designa, uperetes, com o qual Paulo se compara servindo a Deus. Um escravo condenado à morte. Então os pastores são esses tipos de servos. Escravos, no bom sentido, servos, doulos, né? Livres em Cristo, condenados à morte. No sentido de que a nossa vida até o final, até o último suspiro, vai estar servindo a Deus. Com todas as imperfeições que nós temos. Em breve vocês vão estar buscando outro pastor, segundo o coração de Deus, para substituir o atual pastor. E devem fazer isto debaixo de muita oração. Este moço de 15 anos vai passar o bastão, como eu em breve também farei o mesmo. Eu só tenho este ano e mais o outro. Que Deus te abençoe, reverendo Elcio Castro de Almeida, pastor efetivo desta igreja. A ti, toda a tua família, digníssima esposa e filhos, noras, genros e netos. Deus abençoe a este rebanho que te confiou, te deu uma ditosa terceira idade e vejas a tua terceira e quarta geração. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós entregamos tua palavra e a aplicação dela cabe ao teu Santo Espírito, ao coração e às necessidades de cada um que nesta manhã aqui está. Abençoa esta igreja, abençoa este rebanho, este pastor, sua família, como aqui já foi mencionado. E ajuda-nos, ó Deus, nas nossas imperfeições. Ajuda-nos nos nossos temores, nas nossas dúvidas, porque nós aprendemos que a dúvida não vem de ti, é do maligno. Nos dá certeza, convicções, e nos dá, ó Deus, uma fé e uma crença inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos. Estamos chegando ao final do nosso culto. Há quase 20 anos atrás, eu e Suzane estávamos orando